Olá, eu me chamo Natiele Aparecida Halber, sou aluna do curso de Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Esse trabalho será sobre estabilização de solo utilizando o compósito de solo cal, onde foi desenvolvido no campus da UniOeste de Cascavel como Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. Tem por professor orientador o professor Décio Lopes Cardoso. Os solos são considerados materiais frágeis em relação a outros usados na engenharia. Diante disso, para poder utilizar os solos em projetos de geotecnias e obras, é necessário que realize a estabilização desses solos para que a sua resistência mecânica aumente e tenha mais segurança nos seus projetos. Diante disso, é necessário incluir alguns tipos de aditivos químicos na sua composição de solo para poder aumentar a sua resistência mecânica. Nesse sentido, esse trabalho foi utilizada uma inclusão de aditivo de cal para poder estabilizar o solo e assim aumentar a sua resistência. Esse trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de um modelo matemático aplicável à técnica de melhoramento e estabilização de solos, e quanto a objetivos específicos, a verificação do ganho de resistência à compressão não confinada de um solo argiloso, melhorado e estabilizado com a cal. Também quantificar a influência isolada da variação da porosidade e da fração volumétrica da quantidade do agente cimentante sobre o comportamento mecânico do solo. Por fim, verificar a validade do uso de uma equação geral na estimativa do comportamento mecânico de um solo estabilizado com o cal. Nesse contexto, os materiais e métodos realizados, inicialmente o solo utilizado foi um solo da cidade de Cascavel, no Paraná, onde ele é classificado como um solo A7, segundo a HBR, e também como um solo CH, segundo o Sistema Unificado. Por fim, classificado como um solo fino de elevada compressão. Diante disso, o primeiro método utilizado foi a caracterização dos materiais de mistura. Então, as misturas foram feitas com frações volumétricas de agente cimentante, no caso de composição de cal, de diferentes teores, dentre eles de 0%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 5%, 7% e 10%. Então, nesse sentido, eles foram compactados no equipamento de mini MCV, de modo a obter o mesmo valor de porosidade e índice de vazios, correspondente ao ponto ótimo de ensaio-compressão. Nesse sentido, o segundo tópico foi ensaio de compactação, então, para definir o teor ótimo e também realizar um molde desses corpos de prova, foi executado um ensaio de compactação de energia normal do Proctor, segundo a norma detalhada da NBR 7182, da ABNT de 1988. Terceiro, foi feita a compactação desses corpos de prova, então, na máquina de mini MCV. Essa compactação é onde foram moldados os corpos de prova no aparelho, diante de todos os teores mencionados, e para cada teor foram realizados 3 corpos de prova para que se por fim realizasse uma média do valor obtido de tensão e deformação. Então, nesse sentido, o corpo de prova ele teve um diâmetro de 50 milímetros e 100 milímetros de altura. Então, como eu já comentei, para cada dosagem foi realizada 3 corpos de provas. Quarto tópico foi a cura desses corpos de prova. Então, após essa compactação, os corpos de prova eles foram extraídos do anel compactador da mini MCV e deixado a uma cura de 28 dias. Então, esses corpos de prova eles permaneceram em cura durante 28 dias, quando então, por fim, foi realizado o ensaio de resistência à compressão. Esse ensaio de resistência à compressão realiza a ruptura desses corpos de prova e ensaia a compressão não confinada, segundo a norma da NBR 12025 da EBNT de 2012. Então, após um tempo de cura de 28 dias, esses corpos de prova eles foram rompidos por meio de compressão não confinada, obtendo então a sua taxa de deformação e tensão. Por fim, conforme os resultados obtidos nesse ensaio de compressão, obtendo a sua tensão e a sua deformação, foram sistematizados o tratamento desses dados e realizado um estudo comparativo para verificar cada dosagem, a maneira que se deforma em cada dosagem. Bom, após realizar um ensaio de compressão dos solos dos corpos de prova, com cada adição, foi então chegada à conclusão como resultado que o teor de 0% de adição de cal
no solo, obteve, então, ele rompeu com uma tensão de 185 kPa e uma deformação de 40%. Com a adição de 0,5%, houve um rompimento sob tensão de 165 kPa e uma deformação de 27%. Com 1% de adição de cal, rompeu-se com 100 kPa e deformação de 30%. Com 2% de teor de adição, nós tivemos um rompimento, né, de 185 kPa com uma deformação de 40%. 3% de adição, nós tivemos 185 kPa de tensão de rompimento e deformação de 40%. 7% nós tivemos uma deformação mais rápida, né, com uma tensão bem inferior que o corpo de prova anteriores. Então, ele deformou com uma tensão de 90 kPa em 40% de deformação. E com 10% ele deformou mais rápido ainda comparado aos corpos anteriores, com uma tensão de 115 kPa e uma deformação de 25%. Nesse sentido, então, para cada porcentagem de cal e tensão vezes a deformação, notou-se que houve um acréscimo, né? Com o acréscimo de cal, conforme maior o teor de adição de cal, não se apresentou uma variação tão significativa na rigidez do material. Porém, foi notório que conforme as menores adições, as menores proporções, né, de porcentagem para adição de cal, ele apresentou um suporte de tensão maior que as maiores adições de cal. Então, com a adição de 5% de cal, foi quem obteve uma maior tensão para a deformação e, consequentemente, uma maior porcentagem para a deformação. Como é possível visualizar na tabela, conforme o maior teor de adição de cal, ela teve uma tensão menor de deformação, né, e uma deformação maior. Então, realizando esse estudo comparativo. Por fim, para concluir, foi visível diante do ensaio de compressão de todos os corpos de prova, com diferentes teores, que os corpos de prova com menor adição de cal apresentaram uma ruptura dúctil e também uma pequena fase elástica, pois foi visível isso diante do ensaio de compressão nos seus corpos de prova, uma lenta propagação das trincas resultantes nesses corpos de prova. Em partida, os corpos de provas com uma maior adição de cal proporcionou uma mistura, um aumento dessa fase elástica e também uma fragilidade no seu modo de ruína nos corpos de prova, comparados, né, com os corpos de prova de menor adição. Então, diante disso, conclui-se com a diferença dos resultados conforme as distintas porcentagens que aqui foram mencionadas e realizadas nos corpos de prova, para adição no solo, que é possível, né, realizar um estudo e uma análise comparativa visando escolher qual tipo de porcentagem, qual o valor, né, agregado e qual o tipo de compósito será necessário, será viável adicionar no seu solo para que você consiga obter uma maior estabilização, uma maior resistência mecânica no seu solo, para assim realizar projetos geotécnicos e obras no qual é necessário esse material. Assim, eu agradeço ao professor Décio Lopes Cardoso pelo fornecimento desse projeto de iniciação científica na área de geotecnia, onde caracteriza-se pela obtenção de alguns conhecimentos e práticas ao estudante diante da realização do projeto. Agradeço também à UniOeste por toda a estrutura e disponibilidade de materiais e equipamentos para poder realizar esse estudo, essa pesquisa de iniciação científica, e também a disposição em fornecer estudos e movimentos que proporcionam a participação dos estudantes na faculdade, no momento de estudo, né, de graduação. E, por fim, agradeço também pelo fomento da Bolsa de Iniciação Científica, no qual é tão importante, de extremo valor ao estudante, para poder proporcionar a ele uma boa participação e um auxílio durante o período de graduação. Muito obrigada!